Então isso só me dá mais reconhecimento a essa nobre missão que é a maternidade, que foi tão bem colocado pelas palestras anteriores, que eu gostei muito. Deixa eu beber uma água. Então, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou o Yuri. Eu nasci em Salvador, mas eu cresci em São Paulo, morei toda a minha vida em São Paulo. E faz 2 anos e meio que eu estou morando em Camanducaia, na zona rural de Camanducaia, no bairro Bom Jardim. E a gente mudou para cá já há muitos anos, desde que a gente casou e que a gente teve filho, que a gente pensava em sair de São Paulo e ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Então, finalmente, a gente conseguiu uma forma de conseguir isso. E tem uma escola Waldorf, que é uma pedagogia que a gente aprecia muito, lá na zona rural de Camanducaia. Então, a gente mudou para lá por conta dessa pedagogia, em busca de uma educação de qualidade para os nossos filhos. E a minha área de formação, né, antes de falar um pouco disso, a minha palestra, ela tem esse nome: Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. E ela é baseada na comunicação não violenta. Quem aqui já ouviu falar, já estudou alguma coisa desse tema, de comunicação não violenta? Legal, tem algumas pessoas que já tiveram contato com isso. E eu tenho feito... eu faço parte de um instituto, que é esse Instituto BEM-TV, que é especializado em facilitação do diálogo. Então, todo o nosso trabalho é uma equipe de profissionais com formações diversas que atuam ensinando as pessoas a dialogarem. Quando a gente fala de diálogo, parece que é uma coisa trivial, né? Por que eu vou aprender a dialogar? Eu já sei dialogar, eu já sei conversar, todo mundo sabe dialogar. Mas o verdadeiro diálogo é algo que não é tão simples, não é tão fácil. A gente não aprende a dialogar desde a infância. As escolas, em geral, não ensinam as crianças a dialogarem. Os pais, em geral, não ensinam as crianças a dialogarem. Então a gente vive num mundo em que carece diálogo, carece habilidade de diálogo. Então eu tenho já alguns anos que eu me encontrei nesse caminho profissional de trabalhar pelo diálogo. Então esse trabalho ele passa por dois pilares, né? Que é a mediação de conflitos, que é ajudar as pessoas a dialogarem, pessoas que estão em conflito, tanto conflito que está na justiça, como também casais que estão querendo melhorar o seu diálogo, sua comunicação dentro de casa. Então a gente trabalha com isso, ajudando as pessoas a estabelecer uma comunicação mais efetiva dentro das famílias, mediação dentro das escolas, ajudando professores a ter uma comunicação melhor, ter um diálogo melhor com seus alunos, entre os professores também, com os pais, com a comunidade de pais, que isso muita gente está sentindo necessidade disso. E aí, então nós trabalhamos em organizações também, ajudando dentro de empresas, pessoas a tomarem decisões com base no diálogo mais efetivo, considerando diferentes pontos de vista, né? Nós trabalhamos em escola e em famílias. E o foco hoje é esse trabalho com pais e mães. No caso, mais mães, né? Achei predominância esmagadora aqui de público feminino, mas eu faço workshops também para pais e mães, dou cursos, dou palestras para pais e mães, passando ferramentas para melhorar o diálogo dentro de casa, entre pais e filhos. Porque até foi falado nas palestras anteriores, e que eu concordo também, eu acho muito importante essa conscientização e esse incentivo que está sendo dado para as mulheres de reconhecer as próprias necessidades, de reconhecer os próprios direitos de ser feliz, de ter paz, de ter o tempo para si, de se cuidar. Eu acho muito importante e muito bonito essa dedicação de algumas pessoas que têm feito esse trabalho de passar essa mensagem e o esforço
muito válido das mulheres de lutar para encontrar condições melhores de vida, para ter o seu espaço, sabe? Para ter sua qualidade de vida também. Porque existe uma pressão social em cima das mulheres, de doação, de dar de si para o filho, de dar de si para o marido, né? E eu vejo a minha esposa, por exemplo, a Letícia, muitas vezes ela já passou por angústias por ter esses diversos papéis, né? Profissional, de ter que trabalhar numa empresa, período integral em São Paulo, né? A gente pegava trânsito para chegar no trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chegava em casa, tinha o 3º turno, tinha que cuidar de filho. E assim, eu sempre fui um pai prestativo, sempre ajudei, mas eu reconheço minhas limitações. A mulher, e eu acredito que a maioria dos homens tem isso também. A mulher tem mais facilidade de cuidar do todo, de se preocupar se vai ter comida na geladeira, o que tem que comprar. Então é uma sobrecarga mental maior do que o homem, em geral. Por mais que o homem ajude, por mais que o homem seja parceiro, né, existe uma sobrecarga em cima da mulher. Então eu achei interessante quando, na primeira palestra... Cadê a primeira palestrante? Tá aí. Qual que é o seu nome mesmo? A Cíntia. Quando a Cíntia falou das mulheres delegarem, encontrarem tempo para si, né? Então é importante, eu vejo que isso é importante. Mas eu vejo que não é tão fácil. Não é tão fácil, porque muitas vezes a mulher... Eu vou falar mulher porque é o foco aqui dessa palestra, mas qualquer pessoa, homens também. Muitas vezes a mulher quer ter mais colaboração dentro de casa, quer ter mais colaboração da pessoa que vive com ela, né, do parceiro, quer ter mais colaboração dos filhos, e não tem. E isso é muito frustrante. E a mulher fica cansada, e cansa de pedir, e grita, e reclama, e parece que ninguém dá atenção para ela, ninguém está nem aí para as necessidades dela, né? E muitas vezes, uma coisa que atrapalha a mulher a conseguir o que ela quer em termos de apoio é a forma como ela se comunica. Eu estou falando da mulher, mas homem também. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente expressa a nossa necessidade. Muitas vezes, a forma como a gente expressa a nossa necessidade não favorece com que a gente tenha nossas necessidades atendidas. Porque a gente não sabe pedir, né? Então minha intenção nessa palestra é dar uma contribuição para vocês com alguns recursos, algumas técnicas de como se comunicar melhor. Porque na comunicação não violenta, né, quem sistematizou a comunicação não violenta foi um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E ele explicou uma coisa que é interessante a gente observar, que as palavras que nós usamos, elas podem criar muros ou podem criar janelas. As palavras que nós usamos, o jeito da gente se expressar, elas podem criar muros entre nós, elas podem bloquear a comunicação entre nós, podem bloquear o canal de compaixão, de solidariedade, de empatia, do desejo verdadeiro de um querer contribuir com o bem-estar do outro, querer contribuir com a felicidade do outro, né? Ou as palavras podem criar janelas, um espaço em que a gente consiga se olhar como ser humano, perceber o outro como um ser humano, sabe? Então, focando mais, isso eu costumo falar isso nas organizações, nas relações de trabalho, nas relações comerciais, mas o foco que eu vou dar hoje é dentro da família, né? É dentro da família. Eu ia falar bastante da relação pais e filhos, mas eu estou vendo que tem um cabimento, até pelo que foi falado nas outras palestras, da parceria entre a mulher e o homem. Então é importante também falar, estou sentindo necessidade de falar,
da relação entre o casal também, né? De ter esse diálogo, essa forma de se expressar que favoreça essa janela de olhar, de compreensão, de empatia, né? De compreensão do ser humano, das necessidades do outro. E aí uma das coisas que o Marshall Rosenberg disse, e que eu acho muito sábias, faz muito sentido, que é assim, um dos motivos, como é que ele fala? Uma das maiores causas de praticamente todas as violências que existem no mundo é um padrão de pensamento segundo o qual uns estão certos e os outros estão errados. É um padrão de pensamento que a gente aprende desde criança, né? Não é comum a gente ter um problema, a gente coloca a culpa no outro. A gente acha que o nosso jeito está certo, o jeito do outro está errado. Eu como marido, né? Existe uma tendência de eu achar que o meu jeito de criar o meu filho é o jeito certo e o jeito da minha esposa está errado. O meu jeito de arrumar a cama está certo, o jeito da minha esposa está errado. O meu jeito de apertar a pasta de dente está certo, o jeito dela está errado, né? E é interessante a gente observar isso, porque é uma coisa que a gente não aprende, né? A gente não aprende desde criança. Até essa humildade, que eu acho que é muito importante, essa humildade de reconhecer que a minha verdade não é a única verdade. Ela é a minha verdade. Eu tenho o meu ponto de vista. Eu tenho os meus valores, as minhas crenças do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. E a outra pessoa que vive comigo tem as verdades dela, tem o jeito dela, tem os valores que ela aprendeu na família dela. E quando a gente entra numa situação de convivência íntima, né, como num casal, isso entra em choque. Então a gente ter essa compreensão de que o que é certo para mim pode não ser o certo para o outro, mas que os dois certos podem estar certos, isso é um grande ganho de qualidade de vida. A gente tem isso como premissa, sabe? A gente compreender que o outro também pode estar certo. E isso na relação com os filhos, isso acontece muito. Eu observo isso acontecendo dentro da minha casa e com outros pais também, dos pais falarem com os filhos, se expressarem com os filhos, usarem uma comunicação com os filhos de uma forma que bloqueia a comunicação, né? Então existem formas de se comunicar que criam mágoa nas pessoas, né? Que magoam. Às vezes é engraçado que a gente quando a gente fala de adulto, é mais fácil da gente entender, né? Quem aqui já se sentiu magoado alguma vez? Levanta a mão. Né? Então a mágoa é um sentimento conhecido, né? Quando alguém fala pra mim alguma coisa, poxa, você é um descuidado, você não tem respeito pelas pessoas. Isso machuca, né? Ouvir isso. Só que a gente fala pros filhos, né? Muitas coisas que, se a gente pensar assim, a gente não gostaria que falasse com a gente desse jeito. Mas a gente fala com os filhos. Parece que pode, né? Parece que com os filhos pode falar algumas coisas. Parece que eles não têm sentimento. A gente pode falar de qualquer jeito com os filhos. Só que eles têm sentimento. Os filhos também têm sentimento. As crianças também têm sentimento. Então tem palavras que a gente fala com os filhos que podem ofender. Podem ofender, da mesma forma que a gente se sente ofendido algumas vezes, né? Tem coisas que a gente fala para os filhos que podem criar um sentimento de vergonha. Fazer o filho se sentir envergonhado por alguma coisa que ele fez, né? Então, por exemplo, filho, tá tudo errado. Como é que é? Filho, como é que você larga toda a roupa espalhada? Tá tudo errado o que você está fazendo. Você é um bagunceiro, né?
Então cria um sentimento de vergonha, de culpa. Então, quando a gente fala coisas assim, a gente provoca uma desconexão. Porque quando a criança sente vergonha pelo que ela fez, ou sente culpa pelo que ela fez, ela não está conectada com a minha necessidade, com a necessidade do adulto, com o que eu estou precisando dela, em termos de colaboração, em termos de respeito, as necessidades da casa, as necessidades do funcionamento da família. Por quê? Porque ela fica presa naquele sentimento de culpa, de vergonha, fica sentindo o pior dos seres, né? Então, o nosso objetivo, e aí fazendo uma referência às duas palestras anteriores também, o que a gente quer? O que uma mãe quer? O que um pai quer? A gente quer colaboração dos filhos. A gente quer que eles também sejam solidários às nossas necessidades. E aí, dentro da comunicação não violenta, tem um aspecto que é fundamental, que é a gente aprender a reconhecer e expressar sentimentos. Sabe? A gente aprender a conhecer os nossos sentimentos. Conhecer como é que é um sentimento de frustração quando a gente não consegue uma coisa que a gente quer. Quando a outra pessoa não se comporta do jeito como a gente gostaria. Quando a gente se esforça para dar o melhor de si por alguém e essa pessoa não reconhece o nosso esforço, a gente se sente frustrado. Então a gente conhecer como é que é esse sentimento, como é que age em nós, sabe? A gente conhecer o sentimento de medo, que muitas vezes existe medo dentro da gente, do desconhecido, o medo de uma insegurança do que pode acontecer no dia de amanhã, uma insegurança do que os outros vão pensar de mim, né? Então a gente é povoado por emoções o tempo todo, e essas emoções influenciam muito fortemente o nosso comportamento. Se a gente for pensar, as decisões que a gente toma na vida, quantas decisões que a gente toma na vida, ou que a gente deixa de tomar na vida, por medo do que possa acontecer, né? E assim, sentimento de tristeza, quando algumas coisas acontecem que deixam a gente triste. Então a gente conhecer esses sentimentos, conhecer o que deixa a gente triste, conhecer o que deixa a gente alegre. E a partir dessa compreensão dos próprios sentimentos, das próprias emoções, a gente pode também compreender o nosso filho. Pode compreender os sentimentos do nosso filho, da nossa filha. E isso é muito importante para uma criança. A criança, ela tem uma necessidade que é humana. É uma necessidade humana. Todos nós temos. Todo ser humano na face da Terra tem uma necessidade, que é a necessidade de ser compreendido. Quem aqui já sentiu tristeza ou frustração porque não foi compreendido em algum momento da vida? Levanta a mão. É um sentimento conhecido para vocês, né? Para mim também. É triste quando a gente não se sente compreendido, né? E a criança também se sente triste quando não é compreendida, né? Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar. Vai ter uma festinha de uma amiguinha da filha, por exemplo. Nunca aconteceu com minha filha, mas um exemplo que é comum isso acontecer. Aí a filha quer ir na festinha da amiga, mas não quer, e aí os pais perdem a paciência e falam: você quer ir ou não quer? Se você quer, você fala que você quer. Se você não quer, você fala que não quer. Não tem paciência com essa ambiguidade que tem no coração da menina, pobrezinha. Porque ela quer ir no aniversário da amiga, porque ela gosta da amiga, ela quer estar junto com a amiga no aniversário dela. Mas ela não quer ir na festa porque ela tem medo, porque vai ter as outras amiguinhas que vão estar lá.
e ela não sabe como é que ela vai lidar com aquelas pessoas que ela não conhece, ela tem uma insegurança, se ela vai ser aceita naquela turminha. Então existe toda uma gama de sentimentos agindo nela naquele momento, de medo, de insegurança, ao mesmo tempo que ela quer estar junto com a amiga, ela tem uma necessidade de conexão. E às vezes os pais não têm essa empatia para compreender o sentimento da criança, né? E perde a paciência com a criança. Então, a gente aprender a compreender o sentimento das crianças. A criança que vai no médico, toma uma injeção, né? Toma uma vacina e volta chorando, que está doendo. Aí os pais falam, não está doendo, isso já vai passar, não está doendo. Isso não é nada, isso não é nada. O que a gente está fazendo com as crianças quando a gente faz isso? A gente está ensinando que o sentimento dela não importa. Quando a gente fala assim, não, isso que você está sentindo não é importante, não é nada, já vai passar. A gente está passando uma mensagem de que o que ela está sentindo não é importante. Aí o que acontece? Crescem adultos, que muitos de nós somos assim, que não sabe valorizar o próprio sentimento, não percebe o próprio sentimento, porque os pais fizeram, assim como muitos ainda fazem hoje em dia, de desviar a atenção da criança do próprio sentimento, porque não é uma coisa importante, né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, adultos que muitos são, que não sabem lidar com a frustração, né? No trabalho, se frustram com alguma coisa, já querem sair, já querem chutar o balde, já querem mandar o chefe para aquele lugar, ou dentro de um casamento, primeira contrariedade, já quer abandonar o barco, né? Não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com contrariedades que todos nós temos na vida, né? Então a gente ensinar as crianças a lidar com os próprios sentimentos é uma das coisas mais importantes que um pai e uma mãe pode fazer. Essa educação emocional. Ensinar a criança a compreender os próprios sentimentos e a respeitar os próprios sentimentos. Uma coisa que eu já fiz com meu filho algumas vezes, por exemplo, minha filha está lá brincando com as amiguinhas dela, ela tem 10 anos e meu filho tem 8. Então ela brinca com as amiguinhas, meu filho às vezes ele quer brincar junto, mas ele é meio excluído, porque ele não sabe brincar do jeito que as meninas estão brincando, elas são um pouco mais velhas que ele. E ele fica pé da vida, ele fica muito irritado, ele fica com raiva, ele quer bater, ele quer destruir o brinquedo, ele quer estragar a brincadeira das meninas, ele fica muito bravo. E algumas vezes ele bateu na minha filha e foi repreendido, né? E aí uma coisa que eu já fiz algumas vezes foi chamar ele num canto e falar, olha, Marcel é o nome dele, você está muito bravo, né? Porque elas não estão deixando você brincar com elas. Eu estou muito bravo. E você está com raiva, né? Você está com vontade de bater, né? Eu estou com muita raiva. Então é o seguinte, filho, isso que você está sentindo é normal. Eu também sinto às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. É normal isso que você está sentindo. Não tem problema você sentir isso. Mas não pode bater na sua irmã. Então o que eu estou fazendo quando eu falo isso para ele? Eu estou validando o sentimento dele. Eu estou dando um lugar para que ele respeite, para que ele reconheça e acolha aquele sentimento que é humano. A gente tem raiva às vezes, a gente tem irritação, a gente fica bravo, né? Então eu estou validando isso, estou ensinando ele a acolher isso, a respeitar. Mas eu estou ao mesmo tempo educando como é que lida com isso. Olha, isso é normal, filho, eu também sinto, mas não pode bater na sua irmã. Então o que você pode fazer? Você pode bater na almofada, você pode ir lá fora gritar. Eu dou algumas alternativas, eu estou ensinando ele a como lidar com essa emoção, né? Eu estou fazendo uma educação emocional com ele. E isso é muito importante, a gente ensinar os filhos a lidar com as emoções. E aí um dos focos do
do meu trabalho é trabalhar com conflitos, né? Então não só essa questão de ensinar as crianças a lidar com as próprias emoções, mas como lidar com conflitos. A gente vive em conflito o tempo todo. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um quer de um jeito, outro quer de outro, né? Qualquer relacionamento tem conflito. Qualquer relacionamento. Pode ser uma transação comercial, pode ser relacionamento no trabalho, pode ser relação conjugal, relação mãe e filho. O tempo todo, conflito. Eu quero que meu filho faça algo e ele não quer fazer. Então tem um conflito aí. Como lidar com o conflito? Né? E aí é importante a gente compreender que todo sentimento, ele tem na raiz uma necessidade. Isso é um elemento da comunicação não violenta, é isso que eu estou falando agora. Todo sentimento, ele tem como fruto, como raiz, uma necessidade. Então, necessidades nossas que estão sendo bem atendidas, elas geram sentimentos agradáveis, né? E necessidades nossas que não são atendidas geram sentimentos desagradáveis. Então aqui tem algumas necessidades humanas. Existem necessidades que são humanas e são universais. Todo ser humano tem essas necessidades. Todo ser humano tem necessidade... Opa, vai pra cá, né? Todo ser humano tem necessidade de segurança, de se sentir seguro. Quando a gente, por algum motivo, sente falta de segurança, isso gera um sentimento de tensão, de preocupação, de irritação, de angústia, né? E segurança pode ser segurança física, pode ser segurança emocional, segurança psicológica. Nós temos necessidade de se sentir seguros, né? Nós temos uma necessidade de aprendizado. É uma necessidade do ser humano, de constante aprendizado, né? De sentir que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente está aprendendo coisas novas. Quem aqui já trabalhou num lugar, ou já teve... Eu acho que como mãe, isso deve acontecer, isso já aconteceu com a minha esposa. De sentir que não estava se desenvolvendo, porque estava só se dedicando para a maternidade, só para o filho, e toda essa ocupação, e todo o trabalho que dá, é muita dedicação. O trabalho de mãe é muita dedicação. E às vezes sente que não está se desenvolvendo, e minha carreira profissional, meu desenvolvimento como ser humano, né? E minha vida, né? Fica angustiada, e minha vida, o que vai ser da minha vida, né? Então por quê? Porque tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Necessidade de tempo para si, de lazer. Muitas vezes a mulher se sente frustrada porque não tem essa necessidade de lazer, de diversão. Não está conseguindo, porque não dá tempo. Não está conseguindo se desenvolver intelectualmente, né? Estudar, trabalhar, porque não dá tempo. Então, uma série de necessidades que ficam comprometidas, e isso gera sentimentos ruins, né? Desagradáveis. E aí uma coisa interessante é que eu costumo usar um termo que é sentimento negativo. Existem sentimentos negativos, né? Raiva, depressão, angústia. Mas o que eu aprendi na comunicação não violenta é uma coisa interessante, que não existem sentimentos negativos. Todo sentimento, esses sentimentos que nós chamamos de sentimento negativo, eles são sentimentos desagradáveis, incômodos. E todo sentimento desagradável, ele tem uma função importante. Ele é um indicador de que alguma necessidade não está sendo atendida. Então, a comunicação não violenta nos convida a olhar para isso, a perceber quando a gente tem um sentimento desagradável e buscar entender por que eu estou sentindo isso. Por que eu estou frustrado? Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida? E aí a gente consegue ter uma autoempatia, uma compreensão de si mesmo. A gente consegue se acolher, perceber por que a gente está sentindo isso.
que eu estou precisando, sabe? E aí isso permite que a gente busque formas de se sentir mais bem atendido, atender melhor as nossas necessidades humanas. E aí, deixa eu ver se eu... E aí tem um conceito que é da disciplina positiva, que tem até um livro que chama Disciplina Positiva, que eu recomendo muito para vocês, que é assim: a gente na criação de filhos, a gente vive num dilema, né? Será que eu devo ser firme ou será que eu devo ser gentil? É difícil, né, essa escolha. Às vezes a gente é gentil, a gente quer acolher, quer respeitar, quer tolerar, quer deixar, não, deixa, afinal ele vai ficar chateado. Mas aí, se a gente for em excesso gentil, a gente corre o risco de ser muito permissivo, de não dar limite, de não ensinar valores que são importantes na educação do filho, de não ensinar a respeitar o espaço do outro, de não ensinar a conviver de uma forma harmônica na comunidade, na sociedade, respeitar os amigos, respeitar a família. Então, ser gentil demais, assim, tem também problemas. Mas aí fica o outro lado. Então eu vou ser firme. Eu vou ser firme, eu vou dar uma educação firme, rígida, não vou tolerar algumas coisas, né? E muitas vezes o que acontece? Pais e mães que são excessivamente firmes na educação dos filhos, eles criam um distanciamento com o filho. O filho se ressente, o filho se magoa, o filho ele não sente que tem uma relação de confiança com o pai e com a mãe. Então é um risco. Então, existe essa polarização. Será que eu devo ser firme ou será que eu sou gentil? E muitas vezes o que acontece numa relação de casal é que um é mais firme e o outro é mais gentil. E um acusa o outro. Você é permissivo demais. Não, você que é autoritário demais. Não, você que é permissivo demais. Não, você que é autoritário demais. E fica nessa guerra, né? E aí como fazer com isso? E aí a resposta é que a gente não precisa, nós não precisamos ter que escolher ou eu sou gentil ou eu sou firme. Eu posso ser firme e gentil. Eu posso ser firme buscando que a criança aprenda os limites, buscando que a criança aprenda o respeito ao próximo, que a criança aprenda a noção de responsabilidade com as tarefas, com os deveres, com colaborar dentro de casa. E eu posso ao mesmo tempo ser gentil, ser respeitoso, não ferir o sentimento da criança. Existem formas. Na disciplina positiva, essa autora, que é a Jane Nelson, que escreveu esse livro, ela traz várias técnicas, várias estratégias que os pais podem usar para seguir nesse caminho da firmeza e da gentileza. E aí eu estava assistindo a primeira palestra da Cíntia, eu achei interessante, né, que ela falou de estabelecer um cronograma, né, de tarefas, de delegar, distribuir para conseguir ter mais tempo. E acho muito importante isso, porque realmente a mãe fica muito sobrecarregada. Só que muitas vezes a mãe ela pode até comprar essa ideia, se conscientizar disso que a Cíntia falou, que eu acho importante. Só que muitas vezes ela pode não conseguir a colaboração das pessoas. E aí, como é que ela faz? Legal, fui na palestra da Cíntia, quero fazer isso, quero colocar em prática, acho importante, mas meu marido não me ajuda, ele não colabora, meus filhos não colaboram, eu peço, eles não fazem, eu tenho que pedir para ele colocar meu filho colocar o casaco, ele não coloca. Eu quero pedir para ele
minha filha de 12 anos lava a louça, ela não lava a louça, sabe? Eles não colaboram, eu fico sozinha dentro de casa, é muita sobrecarga. Então, como conseguir a colaboração? Então, é o foco na colaboração. E isso é diferente da obediência. Colaboração não é a mesma coisa que obediência. Muitas vezes é. Não estou falando que não é, assim, que é totalmente diferente. Muitas vezes, um filho colaborar com uma solicitação da mãe é também uma obediência. A mãe está, né, querendo colocar uma regra que as coisas devem funcionar assim, que você deve fazer isso, eu faço aquilo, a gente vai dividir as tarefas dessa forma. E o filho colabora, então ele está obedecendo também. Só que o que acontece? O jeito como a gente compreende a obediência, muitas vezes, é uma relação de poder, de que eu tenho poder e você me deve obediência, porque eu mando aqui dentro de casa. E aí, se o filho não quer obedecer, a gente quer mostrar que a gente é que manda. E aí fica uma disputa por poder. Por que fica uma disputa por poder? Porque existe uma necessidade humana de poder. A gente tem necessidade de ter poder, de ter autonomia. De poder fazer as nossas escolhas. E quando a gente manda o filho, faz isso, faz aquilo, faz do meu jeito, a gente não dá espaço para a criança sentir que ela tem autonomia, que ela pode ter poder também, o poderzinho dela. Então, uma das técnicas, uma das manhas, né, que tem para a gente reconhecer que a criança tem necessidade de poder, é a gente dar pequenas autonomias para ela. Então, assim, filho, tá chegando a hora do banho. E às vezes a criança fala, não vou tomar banho, não quero tomar banho. Aí fica aquela briga, né? A mãe querendo mostrar que é ela que manda, e o filho querendo mostrar que é ele que manda. E quanto mais a mãe quer mostrar que ela é que manda, mais o filho quer mostrar que ele é que manda. E fica uma disputa por poder. Então a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver estratégias de sair dessa disputa por poder. Driblar isso aí, sair. Essa disputa por poder é uma coisa muito desgastante, né? Vamos reconhecer que a criança tem necessidade de sentir que ela tem poder. Ela tem essa necessidade, é uma necessidade humana. Então, está chegando a hora do banho, a gente fala, filho, está chegando a hora do banho. Você quer levar esse bonequinho aqui para tomar banho com você? Ou você quer levar esse bonequinho aqui para tomar banho com você? Dá uma escolha para ela. Eu já fiz isso, eu não fiz com banho, né? Porque meus filhos já estão um pouco maiores, mas com outras situações eu já fiz. Eu quero que eles façam alguma coisa, eu dou uma escolha. Você quer fazer desse jeito ou quer fazer desse jeito? Eles escolhem e ficam felizes e fazem. Porque eles sentiram que eles tiveram a necessidadezinha de poder deles atendida. Interessante isso. Então, a gente sair do foco na obediência para o foco na colaboração. E colaborar implica em as pessoas quererem colaborar por desejo de que o outro se sinta bem. Por um desejo verdadeiro de que o outro fique melhor, fique em paz, fique feliz. Não por medo. Nós não queremos que o nosso filho, ele colabore por medo do que possa acontecer se ele não colaborar. Nós queremos que ele colabore por uma consciência de que isso é importante para o bem coletivo, de que isso é importante para nós, que é importante para ele, né? A gente quer trabalhar a conscientização da criança, da importância da colaboração. Que seja uma pessoa que gosta de colaborar, por ver o bem-estar que ele proporciona com essa colaboração. Então, como é que a gente faz para conquistar essa colaboração da criança? Primeira coisa é a gente conseguir se colocar no lugar do filho.
a gente perceber que, por exemplo, a gente quer que o filho agora vá fazer tal coisa, mas ele está brincando lá, ele está no meio de um jogo, e ele não quer ir, não é necessariamente porque ele é desobediente, sabe? Não vamos colocar um rótulo nele, ele é desobediente, ele não respeita a autoridade, né? Pode até ser que falte um pouco disso, mas assim, a gente tem uma compreensão do ser humano que é mais complexo que isso, não é tão simplista assim. Ele é desobediente, pronto, então ele tem que apanhar para aprender a obedecer. Não, ele está no meio do jogo, ele está se divertindo, é difícil para ele largar aquilo agora, sabe? Então, um pouco de empatia, se colocar no lugar do filho também, né? Primeiro compreender, depois ser compreendido. Tem até uma oração, a oração de São Francisco. Quem é que conhece a oração de São Francisco? Eu acho tem até uma música, algumas versões dessa música eu acho muito bonito, muito sábio. E uma das coisas que fala na oração de São Francisco é, como é que é? Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz, faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Mais amado do que ser amado. Tem algumas coisas muito bonitas, né? Mas uma das coisas é isso, que eu possa mais compreender do que ser compreendido. Então a gente quer a colaboração da criança, né? A gente quer que ele compreenda. Então, para a gente conseguir essa compreensão dele, se a gente primeiro se dispuser a nós compreendermos ele, é uma ponte que nós estamos construindo. Essa imagem é interessante que eu achei na internet. É uma ponte que nós estamos construindo de elo para que ele também possa me compreender, né? Então, eu dei um workshop uma vez para pais e mães, e uma mãe me falou assim: Yuri, o meu filho tem 14 anos e todo dia eu peço para ele arrumar a cama, eu esperneio para ele arrumar a cama, e ele não arruma a cama, é um parto para fazer ele arrumar a cama. E isso me deixa muito irritada. Como é que eu faço? Né? E aí eu fiz um trabalho com ela. Vamos compreender o seu filho. Por que será que ele não gosta? Será que é porque ele acha um saco? Porque ele não vê utilidade nenhuma em arrumar a cama? Porque muitas pessoas não gostam de arrumar a cama porque não vê utilidade nenhuma nisso, porque afinal vai dormir, vai bagunçar tudo de novo. Então um jovem de 14 anos, qual a utilidade que ele vai ver em arrumar a cama? Um saco mesmo, né? Depois, hoje eu gosto de arrumar a cama, porque na verdade eu aprendi com a minha esposa, não foi nem minha mãe que me ensinou, foi minha esposa. Para começar o dia, arrumar a cama, já dá uma sensação de ordem, de organização, de começar o dia de forma produtiva, né? Mas às vezes um jovem não tem isso. E então, assim, compreender a resistência do menino, do rapaz, de arrumar a bendita cama. E estabelecer um diálogo com ele. Compreender. Filho, por quê? Qual é a dificuldade? Por que você não gosta de arrumar a cama? E ele pode te explicar por quê. E aí depois você fala para ele: filho, é o seguinte, eu estou entendendo que para você não é importante, você não vê importância nisso, mas eu tenho uma necessidade muito grande de ordem, de sentir a casa arrumada. E ver a sua cama bagunçada me deixa assim, eu fico irritada, eu fico angustiada. Então assim, expõe para o seu filho a sua necessidade, sem você julgar ele, sem você falar: você é um bagunceiro, você não tem responsabilidade, né? Que muitas vezes a gente faz isso. Em vez de julgar o seu filho, fala do seu sentimento, da sua necessidade. E aí você pergunta: como é que a gente pode fazer? Né? Espera aí. Eu já estou pulando uma etapa aqui. Eu vou pular isso aqui. Então assim, como conseguir a colaboração do filho? É isso que eu já estou falando. Primeiro, você expressa compreensão pelos sentimentos e pelos pontos de vista da criança. Por que ela não quer fazer tal coisa? Por
que ela está sentindo? Qual é a necessidade que ela está sentindo? Sabe? E demonstra isso, demonstra compreensão, acolha a compreensão dela. Né? Ah, filho, você tá assim porque você está querendo ficar mais um tempo aqui com seu amiguinho, ou porque você está querendo ficar mais com o papai, né? Em seguida, compartilha os seus sentimentos e pontos de vista. O que você está sentindo? Como que você pensa? O que você está sentindo necessidade? E aí convida a criança ou o adolescente a pensar em uma solução. Ou seja, em vez de impor, vai ser assim, 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 a gente coloca quais são as nossas necessidades. Olha, precisa acontecer isso é importante por causa disso. E eu sei que você também gosta de jogar bola, depois que você volta da escola. Que pelo que você disse, você não gosta de fazer a lição de casa logo que você volta da escola. Então como é que a gente pode fazer? Que solução que a gente pode encontrar? Envolve o filho na criação de soluções, para que ele se sinta atendido nas necessidades dele. E eu, enquanto pai, enquanto mãe, me sinta atendido nas minhas necessidades. E quando o filho é envolvido nessa definição das tarefas, das responsabilidades, ele se sente muito mais responsável. Ele se sente dono daquilo. Muito mais do que quando é uma coisa imposta pelos pais. Então, é um upgrade, né? É um upgrade que eu estou propondo. Além de fazer toda uma estrutura, que eu achei muito legal que a Cíntia falou, de estabelecer divisão de tarefas, envolver a criança nessa definição de tarefas. Né? Oi, Yuri, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida, pode falar. Quando não rola a colaboração, por exemplo, no caso da cama, aí você explica essa questão da cama, a pessoa fala, mas é tão importante pra você, arruma você. Assim, não rola essa questão. Como é que você chega? Chega num ponto de empatia. Da outra parte não rola empatia com você. A gente tem que ter flexibilidade. Porque, assim, uma coisa que acontece muito é o nosso padrão de exigência. Tem que ser desse jeito. Né? De repente, vocês podem chegar numa solução. Por exemplo, o filho pode arrumar desse jeito aqui, mais simples. Não necessariamente do jeito que a mãe quer, mais perfeitinho, com um lençolzinho cobrindo a pontinha da cama, que o filho acha um saco, todo esse cuidado, é uma perda de tempo. Não, pode dobrar o lençol, colocar assim. A mãe já vai se sentir relativamente atendida e o filho consegue fazer rapidinho. Então, encontrar um meio termo, encontrar uma solução. Sabe? Buscar soluções. Eu trabalho muito isso porque eu trabalho com mediação de conflitos. E na mediação, muitas vezes é isso que acontece. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E fica uma guerra. Então, se a gente consegue estabelecer um canal de comunicação, de compreensão das necessidades de cada um, facilita muito a gente conseguir construir soluções que todos se sintam bem. Né? E aí, eu já estou terminando minha palestra, porque eu sei que já está bem tarde, mas é importante ter paciência. A paciência é uma virtude muito importante na vida de um ser humano, e na vida de uma mãe, e na vida de um pai. Porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Mesmo a gente se esforçando, compreendendo, tendo empatia, às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. E aí a gente aprender a ter essa capacidade de encontrar paz dentro de nós. O que é a paciência? Essa palavra paciência. Se a gente inverter as palavras, é a ciência da paz. É a ciência, é o conhecimento de como a gente consegue ficar em paz diante das contrariedades, diante das dificuldades de relacionamento dentro de casa, nos nossos relacionamentos, sabe? A gente conseguir ficar em paz apesar das dificuldades. A gente ter paciência com a gente mesmo.
com as nossas limitações, que nem sempre a gente consegue agir da melhor forma, às vezes a gente também estoura, fica irritado, fala de um jeito que não é legal. Sabe, a gente também ter paciência com a gente. Poxa, eu estourei aquele dia porque eu estava muito nervosa, porque, poxa, também trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, estava uma bagunça, mas eu vou procurar fazer melhor da próxima, sabe? A gente não ficar se culpando, se martirizando, se cobrando muito. Ter paciência com a gente mesmo. E ter paciência com os filhos, sabe? Aprender a encontrar essa paz dentro da gente. E aí tem uma frase do Paulo Freire, que é assim: a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E pessoas mudam o mundo. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Esse trabalho de educação. De educação, principalmente que eu estou falando de educação emocional, sabe? De educação para o diálogo. Ensinar as crianças a dialogar, a lidar com diferenças, lidar com pessoas que pensam diferente. A gente ensinar na prática, não com blá blá blá, mas praticando isso no nosso dia a dia com os filhos. Pelo nosso exemplo, o melhor jeito de ensinar uma criança é pelo próprio exemplo. Então, a gente praticando, a gente ensina nossos filhos a serem pessoas que dialogam, que sabem lidar com seus conflitos de uma forma respeitosa e que colaborem com o bem-estar dos outros. Então é isso. Muito obrigado. Vou deixar projetado aqui alguns segundos os meus contatos do Instituto BEM-TV, que nós fazemos diversos trabalhos, não só com pais e mães, mas também com organizações, com escolas. O que é esse instituto? É um instituto que eu idealizei. O nome BEM-TV, ele tem um significado que é BEM-TV, né? De ver bem, de olhar bem, no sentido de olhar com qualidade o outro, o ser humano. E para olhar com qualidade, é olhar com bondade. Então esse bem tem esses dois sentidos, com qualidade e com bondade. A gente ter bondade no nosso coração ao compreender o outro ser humano e compreender a si mesmo. Então é um grupo de pessoas que trabalha pelo diálogo. Nesse sentido. Tá? Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar, só para aproveitar? Só uma pergunta. Fala no microfone, por favor. Para todo mundo ouvir. Não, é que você falou, falou que a gente faz a criança se envergonhar, ficar culpada no caso de bater no outro, né? Você deu o exemplo também, não, você pode sentir isso tudo, mas não pode bater. É ruim isso da criança se sentir envergonhada por ter batido no outro, ou é bom? Eu fiquei meio na dúvida nessa parte. Se é ruim a criança se sentir envergonhada por ter batido na outra. Então, você falar, não, você falou que muitas vezes a gente faz a criança se sentir envergonhada. E isso não é legal, porque ela vai se sentir culpada. Mas Tá. Nesse caso, ela fez uma coisa ruim mesmo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a criança bate na outra criança, bate no amiguinho. Aí se a gente chega e fala assim, filho, eu já te falei 10 vezes, não sei o que, não pode bater, e poxa, você é um malcriado, você não aprende mesmo. A gente começa a usar palavras depreciativas. Coloca ele para baixo, coloca a autoestima dele para baixo. Ele se sente um ser humano ruim. Ele fica com vergonha dele mesmo. Ele se desconecta das consequências, do motivo que a gente quer que ele se conscientize. A gente quer que ele não bata no amiguinho porque ele tem a consideração com o sentimento do amigo. A gente não quer que ele não bata no amigo porque ele está com medo de levar bronca, de se sentir mal. A gente quer que ele tenha consciência das atitudes dele, né? Uma consciência social, que a gente fala. Buscando arrependimento e não
verdade, você está criando uma humilhação. Quando a gente cria essa vergonha, essa humilhação, tem essa palavra também, a humilhação. Quando a gente faz ele sentir humilhado, ele não vai se conectar, ele não vai, nesse momento, falar, puxa, realmente, eu bati no meu amigo, ele deve ter ficado chateado. Não, ele vai, ou ele vai se culpar, vai se envergonhar dele mesmo, ou ele vai se revoltar com o pai que falou isso com ele. Falar, porque ele também não está entendendo. Ninguém me entende nessa casa. Ele se vitimiza, né? Então você cria uma resistência na comunicação. Você não está facilitando que ele aprenda a ter empatia pelo amiguinho em quem ele bateu. Então, o jeito de ensinar a criança a ter empatia é a gente acolhendo também o sentimento dele, a gente praticando empatia. A gente precisa praticar empatia, precisa dar empatia para que ele possa dar empatia para o outro. Como é que a gente quer que o nosso filho tenha empatia para dar se a gente não dá empatia para ele? Que ele ficou nervoso porque ele foi excluído da brincadeira. Então a gente precisa receber para poder dar. A criança precisa receber empatia para poder dar empatia. Esse que é o pulo do gato. Sim. Tá bom já? Mais alguma pergunta? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos.